E aí, pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando, tá certo? Porque nós ainda estamos numa pandemia, ainda está sendo um período muito difícil aqui no nosso país, então não baixem a guarda, continuem usando máscara, álcool em gel, tá certo? Continuem se protegendo sempre que vocês precisarem sair de casa. E se afastem de quem não está usando máscara, certo? Dica importante. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre árabes e islamismo. Reparem que árabes e islâmicos não são a mesma coisa. Muita gente confunde, né? Quando nós falamos em árabes, nós estamos falando de um povo originário de uma determinada região, que é ali a Península Arábica. Nós estamos falando então de uma etnia, de um povo ali que ele vai ser fruto, vai ser originado, na verdade, dos semitas, tá certo? Que segundo a tradição tem origem lá com Abraão. E quando nós falamos em islamismo ou muçulmanos, a religião islâmica e os seus seguidores, os muçulmanos, nós estamos falando aí de seguidores de uma determinada religião, que nem sempre existiu na Península Arábica, tá certo? Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a história dos árabes e como vai ser a vida e a cultura desse povo após o surgimento do islamismo, tá certo? É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre como era a vida na Península Arábica antes do surgimento do islamismo. Primeira coisa, vamos para algumas características geográficas dessa região, tá certo? Essa região está banhada ali pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. E apesar de estar banhado ali pelo mar e pelo oceano, mas é uma região, galera, predominantemente desértica, tá certo? Formada por desertos. E existia parte da população habitando ali a região do litoral, mas uma população muito intensa, muito grande também, viviam nas regiões de desertos. E era uma população nômade, que nós chamamos de beduínos, certo? Esses beduínos viviam de quê, professor? Eles viviam, galera, basicamente do transporte de mercadorias pelo deserto. Mercadorias que chegavam à Península Arábica por meio do Oceano Índico, vinham lá do Oriente essas mercadorias. Os beduínos faziam esse transporte em camelos, em caravanas, através do deserto e revendiam essas mercadorias na Palestina e na Síria. Galera, uma coisa interessante é que nessa região era comum a presença dos oásis, né? Não sei se vocês sabem o que é o oásis ou os oásis, mas é só vocês lembrarem daquele episódio do Pica-Pau, quando o Pica-Pau está ali atravessando o deserto, né? Ele pede pano, seu fiel escudeiro, e de repente eles ali estão com tanta sede que eles veem uma miragem, né? E que miragem é aquela? Aquela miragem é ali um centro, um pequeno espaçozinho ali de vegetação e água fresca no meio do deserto, tá certo? O oásis é a miragem? Não. O oásis é aquele cenário. O oásis é aquela paisagem onde você encontra ali um espaço onde tem água, um pequeno território que contém água e vegetação no meio do deserto. Esses oásis, galera, eles eram frutos de água subterrânea que existiam no subsolo, tá certo? E muitas vezes esses oásis até eles mudavam de lugar, porque devido à ação dos ventos, a areia ela acabava cobrindo um determinado espaço, se mudava para outro. O vento ele cava um espaço, enterra outro, então sempre que o vento cavava um determinado espaço, de repente a água surgia, a água aparecia, ao mesmo tempo que ele poderia ser enterrado com a presença do vento também. Então havia a presença desses oásis, que eram muito valiosos para os beduínos, muito valiosos, porque imagine só, se uma tribo de beduínos consegue dominar ali um determinado, encontrar um espaço ali que sabe-se que tem água no subsolo, ali rapidamente viraria o quê? Uma base, né? Um posto de abastecimento. Então poderia ser perfurado um poço ali, por exemplo, tá certo? Era muito comum as tribos árabes entrarem em guerra por conta do domínio dos oásis, do domínio das fontes de água. Porque, lembre-se, nós estamos falando de água no deserto. Então é algo muito valioso. Essa era a situação da Península Arábica. Então, se eles entram em guerra, se essas tribos entram em guerra,
Reparem que não existe unidade política, galera. Eles não eram um povo unificado, não havia um rei de todos os árabes, não havia um imperador de todos os árabes. Eles eram divididos no que nós chamamos de cidades-estado. Cidade-estado, é só vocês lembrarem da aula sobre Grécia Antiga, quando nós vimos que a Grécia ela não era unificada, né? Ela era toda dividida politicamente. Cada cidade vai ter autonomia total, autonomia política, autonomia econômica e às vezes até cultural também. Aliás, cultural também. Dessa mesma maneira vai ser a Península Arábica. Havia várias cidades, todas elas independentes, e cada uma adorava um deus diferente. Cada uma pertencente a uma tribo, e cada tribo adorava um deus diferente. Então havia aí cerca de 360 tribos, cada tribo com autonomia política, autonomia administrativa, e cada tribo adorava um deus, né? Então era comum a guerra entre eles, era muito comum, era algo muito presente, eles eram muito desunidos. Então eles eram formados por cidades-estado e eles eram politeístas, porque adoravam a vários e vários deuses, tá certo? Algo importante da economia desse povo vai ser a prática do pastoreio e o comércio, tá? Lembre-se disso, isso aí é muito importante. Pessoal, até aqui, como eram esses árabes então, antes do surgimento do islamismo, como era a característica da religião deles, que eu já dei até algumas pistas para vocês. Na verdade, eu já adiantei algumas coisas para vocês. Eles eram politeístas, adoravam a vários deuses, cada cidade tinha um deus diferente, cada tribo tinha um deus diferente. Muitas vezes eles eram animistas, eles adoravam até objetos, como por exemplo uma pedra, que poderia ser considerada sagrada, eles adotavam como Deus, tá certo? Isso é uma característica deles antes do islamismo, do surgimento da religião muçulmana. Não havia unidade política, como eu já falei para vocês, eles eram totalmente divididos politicamente. E galera, uma coisa unia eles. Havia uma coisa que unia os árabes, que era a cidade de Meca, que era uma cidade considerada sagrada para os árabes. Tá? Então, todas as tribos árabes, independentemente de qual Deus eles serviam, eles adoravam, eles peregrinavam constantemente para Meca. Porque lá havia um grande cubo negro, né, que existe ainda hoje, um grande cubo negro, que para eles aquilo ali era sagrado e era onde habitavam os seus deuses, tá certo? Era a morada dos seus deuses. Então, Meca era uma cidade sagrada. Eles peregrinavam para Meca todos os anos, todas as tribos faziam isso, e reparem, isso gerava um grande lucro para Meca, porque se uma cidade ela recebe peregrinação religiosa, como as cidades hoje, que recebem peregrinação religiosa, como Canidé, como Juazeiro, isso move a economia daquela cidade, porque as pessoas que viajam até lá vão comprar água, vão se hospedar, vão comprar comida. Era isso que acontecia em Meca, então os comerciantes de Meca lucravam muito com essa peregrinação que havia, com esse título de cidade sagrada para os árabes, tá certo? E aí, galera, até que em 570 vai nascer Maomé, chamado profeta Maomé, em 570 depois de Cristo. Pessoal, Maomé era mais um comerciante árabe, tá certo? Ele era um comerciante que fazia a travessia de mercadorias pelo deserto, assim como os outros beduínos. E Maomé, ele era muito conhecido e muito famoso por conhecer as rotas muito bem, por ser muito ágil nessa travessia, porque não era fácil a vida desses comerciantes. Era uma vida difícil, arriscada, sujeita a assaltos, tá certo? E Maomé era muito conhecido por ser um bom comerciante e fazer essa travessia de forma muito habilidosa. Galera, por causa do comércio, Maomé, ele conseguiu entender muito sobre outras religiões, como por exemplo o judaísmo. Maomé conheceu o judaísmo, né? Ele gostava muito de conversar com as pessoas por onde ele viajava. Então ele conheceu muito dos preceitos do judaísmo e do cristianismo também. Percebam que judaísmo e cristianismo são religiões monoteístas, diferente da religião árabe que era politeísta. E todo esse entendimento que Maomé começou a ter sobre judaísmo e cristianismo
vai influenciar muito Maomé, vai mexer muito com a cabeça de Maomé, tá certo? Tanto é que quando Maomé completa 40 anos, segundo a tradição muçulmana, Maomé vai ter uma revelação, ele vai sonhar com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel, nesse sonho, vai dizer o seguinte a Maomé: Maomé, essa religião que os árabes seguem, esses deuses que os árabes adoram, são deuses falsos, porque só existe um Deus, que é Alá. Então você precisa conversar com essas pessoas, pregar essa religião de Alá, que é o Deus verdadeiro, e você precisa converter essas pessoas, abrir os olhos dessas pessoas. Maomé, ele vai ficar impressionado com esse sonho, ele vai contar para sua esposa posteriormente. Maomé se casou com uma viúva rica, né? E o fato dele ter se casado com uma viúva rica, isso vai dar um certo conforto para Maomé parar de ser comerciante e passar a se dedicar à pregação dessa nova religião. E Maomé começa a fazer isso. Maomé começa a pregar uma nova religião com alguns preceitos muito diferentes do que era pregado pela religião árabe politeísta, como por exemplo a adoração ao único Deus, que era Alá, e o reconhecimento de Maomé como profeta de Alá, tá certo? Galera, se Maomé começa a fazer uma pregação dessa, é óbvio que os comerciantes de Meca não vão gostar nem um pouco, porque se Maomé começa a falar que aqueles deuses que havia lá na Kaaba, aquele cubo preto, aqueles 368 deuses, na verdade, não existiam, as pessoas naturalmente iriam parar de peregrinar para Meca, e isso iria arruinar os negócios dos comerciantes de Meca. Tanto é que os comerciantes de Meca vão passar a bolar o assassinato de Maomé. Maomé vai ser vítima de um atentado, ainda no ano de 622. E só que Maomé escapa, ele consegue fugir, e ele vai em busca de abrigo em uma cidade próxima a Meca chamada Yatreb. E Maomé foge. Essa fuga de Maomé de Meca para Yatreb é chamada de Hégira, acontecida em 622 d.C. Esse acontecimento é considerado um marco na religião deles, porque passa a ser considerado o início do calendário muçulmano, tá certo? A fuga de Maomé de Meca para Yatreb é chamada Hégira. Pessoal, em Yatreb, Maomé conseguiu encontrar um terreno muito mais fértil para suas ações, para sua pregação. Tanto que com determinados 8 anos de pregação em Yatreb, porque Maomé continuou com sua ação profética, pregando, convertendo pessoas para Alá, Maomé ele vai formar um exército. Tanto é que Maomé, em Yatreb, ele já tinha formado esse exército e muitas vezes eles faziam guerra contra outros povos, eles faziam alguns saques contra povos que não eram da mesma religião. Ou seja, Maomé ele tinha um conhecimento militar muito apurado também. Ele era um líder militar. Em Yatreb ele passou a ser não apenas um líder religioso, mas um líder militar, um líder político, um juiz também. Então percebam como Maomé passou a encontrar um terreno fértil e passou a ser valorizado como liderança em Yatreb. Tanto é que, posteriormente, Maomé vai invadir Meca. Após ele formar um exército em Yatreb, ele vai invadir Meca em 630 d.C. E lá em Yatreb ele vai destruir, aliás, em Meca, ele vai destruir todos aqueles ídolos, aqueles deuses falsos que os árabes adoravam, né? Mas Maomé, quando ele conquista Meca, ele era um cara muito inteligente, então ele resolve fazer um acordo com os comerciantes de Meca, que se sentiam prejudicados e estavam prejudicados. Que era o seguinte: olha, eu vou aqui destruir esses deuses porque eles não são verdadeiros, mas eu vou continuar a estabelecer Meca como uma cidade sagrada. Meca vai ser uma cidade sagrada para os muçulmanos, para essa religião que eu dei início. E Meca continua a ter status de cidade sagrada, consequentemente os seguidores de Maomé vão peregrinar para Meca, vão continuar nessa peregrinação e não, o comércio das tribos comerciantes ali de Meca não vai ser arruinado. Então perceba que Maomé
ele era também um bom estadista, um bom diplomata quando era necessário, tá certo? Ele foi muito inteligente nesse momento. Então, galera, percebam que aquele povo que era todo dividido politicamente, né, ele passa a ser unido pela primeira vez sob a liderança de Maomé. Essa foi uma das grandes consequências do islamismo para a Península Arábica, que foi a unificação do povo árabe, tá certo? Isso é muito importante, lembrem-se disso aí. E o surgimento de um Estado árabe muçulmano, porque Maomé deu início ao surgimento desse novo Estado. Agora um Estado teocrático, né, que unia poder político e poder religioso. Pessoal, então quais são os pilares do islamismo, professor? O que foi que Maomé estabeleceu como os pilares? Aquilo que deve ser seguido, deve ser praticado pelos muçulmanos, tá certo? Pelos adoradores de Alá. Um dos ensinamentos é a crença em um só Deus, e esse Deus é Alá. E você deve reconhecer também que a crença em Maomé como o profeta. Uma coisa importante, não pensem que todo muçulmano ele necessariamente é árabe. Não. Pessoas de várias nacionalidades já se converteram ao islamismo. Tanto que o islamismo hoje tem mais de 1 bilhão de seguidores. Lembre-se disso. Não pensem que é uma religião que está ali subscrita à Península Arábica. Não é. É uma religião muito maior do que a Península Arábica, tá certo? Lembre-se disso aí, que é muito importante. Outro preceito, orar 5 vezes ao dia, certo? Fazer 5 orações diárias, e você tem que estar direcionado para a cidade de Meca. Seja onde o muçulmano estiver, ele tem que ter uma bússolazinha para saber em qual direção está a cidade de Meca, e ele faz a oração dele virado para Meca, direcionado para Meca. 5 orações diárias. Prática da caridade. Galera, isso aqui foi um preceito fundamental para o crescimento do islamismo. Porque reparem que na Península Arábica, um lugar de vida muito difícil, havia também uma forte desigualdade econômica. Então Maomé foi o primeiro líder religioso a estabelecer como um preceito a prática da caridade, a dizer, olha, aqueles que têm bastante, têm com que ajudar, devem ajudar os mais pobres sim. Então de cara, reparem que essa pregação de Maomé vai soar como música ao ouvido dos mais pobres. E eles vão se converter, porque dessa vez eles estavam se sentindo representados, tá certo? Lembre-se disso. Jejuar no mês do Ramadã. O mês do Ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos, tá certo? É o 9º mês, se não me engano. E durante o mês do Ramadã, durante esse mês sagrado, desde o momento em que o sol nasce até o momento em que o sol se põe, os muçulmanos eles ficam em jejum. Eles não bebem nem comem nada durante o mês inteiro. Claro que às noites, sim, às noites eles vão beber e vão comer, obviamente, para não morrerem de fome. Mas durante os dias, durante todo o mês, eles não comem e nem bebem. Eles ficam em oração e em jejum e se alimentam à noite. E todo muçulmano tem que ir a Meca ao menos uma vez na vida, porque Meca ainda é a cidade sagrada para essa religião. Então, você só está perdoado de ir até Meca em 2 situações. Se você não tiver condição financeira para isso, se você não tiver recursos para isso, então você está perdoado, você não precisa ir até Meca. Uma outra situação é se você não tiver saúde. Se você não tiver em condições de viajar para Meca, até Meca, por algum problema de saúde, você também está perdoado, tá certo? Dessa dívida. Mas esses são os preceitos do islamismo. E aí alguém pode dizer, professor, eu ouvi falar que hoje os muçulmanos são divididos, né? Existiam os sunitas e os xiitas. Né? Quando nós falamos em sunitas hoje, nós estamos falando daqueles que são a maioria da população muçulmana, que são aqueles que acreditam que o líder religioso deles não precisa ser um descendente de Maomé, não precisa ser um parente de Maomé, não. Eles acreditam que qualquer pessoa que se sobressaia no estudo do Alcorão, o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Qualquer pessoa que se sobressaia, academicamente, espiritualmente, ela pode ser um líder para aquele povo. Mas os xiitas, que representam uma minoria, eles são mais radicais, eles são mais duros, e eles acreditam que não, só quem pode ser um líder religioso
é um descendente de Maomé. Eles não aceitam outra pessoa que não seja um descendente de Maomé. Então repare que até hoje a gente usa esse termo xiita para se referir a alguém que é muito radical em suas crenças, não é? Que é muito fechado naquilo que acredita. Professor, por que nós estudamos os árabes? Simples, porque, primeiro, lembre-se que o feudalismo lá na Europa vai surgir muito em decorrência da conquista árabe, porque os muçulmanos eles vão conquistar o norte da África, eles vão mais ainda ao norte, vão conquistar a Península Ibérica, lá na Europa. Então, os europeus eles vão cada vez mais fugir para o interior, para as fazendas, muito em decorrência do medo das invasões dos árabes. Então, os árabes eles vão ser determinantes para a feudalização da Europa. Fora que os árabes trouxeram muitas contribuições culturais e científicas, como, por exemplo, a astronomia. Eles vão ser grandes estudiosos dos astros, eles vão fundar observatórios, vão criar instrumentos de navegação, tá certo? Eles vão ter contribuições na matemática, no estudo da álgebra e da trigonometria, tá certo? Contribuições na física, como, por exemplo, nas balanças de precisão e moinhos movidos a água. Eles vão dar grandes contribuições na química, como na descoberta de certos elementos e de certas substâncias, como a amônia, o sal amoníaco, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Na medicina, eles vão ser os pioneiros a ter a noção da existência de micro-organismos que nós conhecemos como bactérias, como vírus, que vão ser responsáveis pelo contágio das doenças. Olha o coronavírus aí, tá certo? Então os árabes eles vão ser pioneiros nessa descoberta sobre o contágio, como determinadas doenças elas passam de uma pessoa para outra. Na arquitetura nós vamos ter as mesquitas, que vão ter toda uma arquitetura que está diretamente relacionada com o seu sistema de crenças, uma arquitetura muito bonita. Lembre-se de uma coisa importante, na prova nunca associem o islamismo ao terrorismo, porque nós estudamos o islamismo também para desenvolver a nossa capacidade de respeitar a diversidade religiosa, a nossa tolerância com o sistema de crenças que é diferente do nosso. Se você pega mais de 1 bilhão de pessoas que são seguidores do islamismo hoje e você rotula eles como terroristas por causa da ação de um grupo menor, muito menor, você está agindo com preconceito, você está agindo com discriminação. Porque lembre-se que pessoas que defendem ditaduras religiosas não existem só lá não, as bandas de cá também existem, tá certo? Ou seja, radicais, teocratas existem em várias religiões, em várias culturas. Pessoal, e outra coisa, lembre-se que muitas das vítimas hoje dos grupos terroristas que existem no Oriente Médio, na África e em outras regiões, são muçulmanos. Então, muitas das vítimas são muçulmanos. Boa parte dos refugiados no mundo hoje são muçulmanos que estão fugindo em busca de melhor qualidade de vida, em busca de paz, em busca de sobreviver, tá certo? Então, é muito importante entender o islamismo para compreender esse sistema de crenças e a gente quebrar certos estereótipos e acabar com a discriminação, tá certo? Então é isso, espero que tenha sido compreensível para vocês. Um abraço a todos, fiquem bem, tchau!